O inverno finalmente chegará a Paço de Gaudênia, trazendo com ele um silêncio diferente do que se ouviu após o baile. O escândalo já não era mais o centro das conversas. Agora, todos pareciam observar de longe, como se esperassem o próximo capítulo de uma novela que, por mais dolorosa, era impossível de ignorar. Na chácara de Edu, Sulen encontrava paz nas pequenas rotinas. A gravidez avançava, e a cada dia ela descobria uma nova versão de si. Acordava cedo, tomava chá de ervas frescas colhidas do quintal e escrevia longamente em seu caderno de capa floral. Edu respeitava seus silêncios e celebrava seus sorrisos. Ele era chão. Era calma. E, sem pedir, havia se tornado porto. Na cidade, Júlio César reaparecera. Discreto, mas com um olhar diferente. Não havia mais a arrogância no andar nem o brilho do orgulho nos olhos. Algo nele se rompera, e ainda que tentasse esconder, era visível. Não procurava mais Clara, tampouco aceitava convites para festas ou reuniões. A única coisa que parecia importar agora era entender onde, exatamente, tudo havia começado a ruir. Clara, por sua vez, sumira dos círculos sociais. Após o baile, caíra no ostracismo. Tornará-se persona non grata, traidora de confiança e desequilibrada aos olhos da alta sociedade. Mas engana-se quem pensa que ela desistiria assim. Estava em silêncio, sim, mas não imóvel. E sua dor, diferente da de Júlio, não gerava arrependimento. Gerava sede de revanche. E você, já sentiu que, quando tudo parece em paz, é justamente aí que a próxima tempestade começa a se formar? Na chácara, a manhã começou com um cheiro de pão assado e lavanda fresca. Sulen, de vestido leve e cabelos soltos, sentia o bebê se mexer mais intensamente. Era como se aquela vida que carregava também estivesse ansiosa para nascer em solo de liberdade. Ele tá mais ativo hoje, disse, sorrindo enquanto repousava a mão na barriga. Talvez ele saiba que o mundo aqui fora finalmente é seguro para ele, respondeu Edu, apoiando-se no batente da porta, com a xícara de café nas mãos. O tempo entre eles corria com leveza. Não havia pressa, nem promessas que não pudessem ser cumpridas. Apenas o presente, firme, real. Sulen sentia algo novo florescer. Não era apenas um amor por Edu. Era um amor por si mesma, por tudo que superou, por tudo que renascia. Mas nem toda paz permanece intacta por muito tempo. Na cidade, Júlio César recebeu uma correspondência anônima. Um envelope branco, sem remetente, com uma única foto impressa. Sulen sentada sob uma árvore florida, rindo ao lado de Edu. Um instante íntimo, claramente capturado por alguém à distância. Atrás da foto, uma frase escrita à mão: ela merece a verdade. Júlio franziu o senho. Aquilo não era apenas provocação. Era uma ameaça velada. E ele sabia exatamente de onde poderia ter vindo. Clara. O passado que ele alimentou com mentiras agora começava a lhe morder os calcanhares. Enquanto isso, Clara observava tudo de longe, hospedada em um hotel modesto na cidade vizinha. A vingança não era um plano improvisado. Ela sabia o que estava fazendo. Tinha mais provas. Tinha histórias escondidas. E tinha sede. Porque, para Clara, a dor só passava quando era compartilhada. Júlio César dirigiu pelas estradas de terra até o topo de uma antiga colina onde costumava ir quando precisava pensar. De lá, podia ver boa parte de Paço de Gaudênia, a cidade que um dia o aplaudiu e agora o evitava com olhares enviesados. Ele segurava a foto com força, como se pudesse arrancar respostas do papel. Não era apenas ciúme o que o corroía. Era a consciência de que havia perdido algo que nunca soube cuidar. E agora, com Clara mexendo peças nos bastidores, temia que o pouco que restava de sua dignidade desabasse. No mesmo instante, na chácara, Sulen caminhava pelo campo com Edu. Os dois pararam diante de uma cerca antiga, onde flores silvestres cresciam espontaneamente. "O que você quer daqui para frente?" perguntou Edu, com voz serena. "Quero construir um lar. Um lugar onde meu filho cresça em paz. Onde a presença dele seja bem-vinda, não tolerada." "Isso você já tem aqui", ele respondeu, pegando a mão dela. "Mas e o que você sente por mim?" Ela o encarou por alguns segundos, respirando fundo antes de responder. "Eu sinto que você me vê. E isso, por si só, já é amor. Mas o amor que você merece é o inteiro, sem feridas abertas. E ainda estou me curando." Edu assentiu.
Não a pressionava. Sabia que o tempo era parte do amor verdadeiro. Do outro lado da cidade, Clara entrou discretamente no antigo apartamento onde morava com Júlio durante os primeiros meses da relação secreta. Abriu o notebook, plugou o celular e começou a organizar os arquivos, áudios, capturas de tela, vídeos. Ela sabia que Sulen estava em paz. E não suportava a ideia de que essa paz viesse da vitória sobre ela. Porque, no fundo, Clara não queria Júlio, queria ser Sulen. Queria ser a escolhida. A que vence. A que sorri no final. E estava disposta a tudo para inverter essa história. Naquela tarde, o céu se fechava lentamente sobre a chácara. O vento soprou mais forte entre as árvores, e Sulen sentiu um arrepio que não vinha do frio. Sentou-se na varanda com uma manta sobre os ombros e o caderno no colo, tentando escrever algo que acalmasse o coração, mas as palavras pareciam escapar. "Algo te preocupa?" perguntou Edu, surgindo com 2 xícaras de chá. "É como se algo estivesse para acontecer", ela respondeu. "Não é medo. É intuição." Edu respeitava essas sensações dela. Sabia que Sulen aprenderá a ouvir o que antes ignorava, os sinais do próprio corpo, as emoções que a vida abafada com Júlio nunca permitirá florescer. Na cidade, Júlio estacionava discretamente diante do antigo prédio de Clara. Não queria entrar, mas algo puxava, culpa, talvez. Ou a necessidade de entender até onde ela iria. Subiu os 3 andares como quem sobe para a forca. Ao bater na porta, foi recebido com um sorriso calculado. "Veio ver o quanto pode cair, ou o quanto eu posso derrubar", disse ela, sarcástica. "Vim pedir que pare", respondeu ele, seco. "Já basta o que causamos." Clara deu uma risada breve, amarga. "Agora você se importa? Depois de me usar como troféu? Depois de me prometer mundos e me dar silêncios?" Ela caminhou até a mesa e pegou uma pasta. Abriu. Dentro, fotos impressas, prints, cópias de conversas. O que poderia ser um dossiê, caso ela quisesse expor tudo. "Eu não quero mais você, Júlio. Eu quero que a Sulen sinta o que eu senti. Quero que o chão dela também desapareça." Júlio ficou em silêncio. Pela primeira vez, enxergou o monstro que alimentara com migalhas de atenção e promessas vazias. "Se você fizer isso, não vai vencê-la. Vai se afundar de vez", disse ele, firme. "E eu não vou mais proteger você." "Já não preciso da sua proteção", respondeu Clara. "Preciso apenas de uma oportunidade." Enquanto isso, na chácara, Sulen escrevia a palavra recomeço no topo da página. Não sabia por quê, mas sentia que estava prestes a encarar algo que testaria tudo o que havia reconstruído. E às vezes, é quando a casa parece sólida que o terremoto vem. Perguntar ao ChatGPT. A chuva chegou sem aviso, grossa e rápida, como se o céu também carregasse segredos pesados demais para guardar. Na chácara, Edu correu para recolher as almofadas da varanda. Enquanto Sulen observava a água escorrer pelo vidro da janela, o bebê se remexendo inquieto em seu ventre. Ela sentia. Algo estava por vir. No centro da cidade, Júlio César caminhava debaixo da chuva sem se importar. Saíra do apartamento de Clara com o estômago revirado e a consciência em frangalhos. A imagem da pasta com provas ainda vibrava em sua mente como um alerta. Sabia que Clara não era apenas impulsiva, era estrategista. E magoada. O tipo de combinação que sempre destrói mais do que apenas reputações. Enquanto isso, Clara agia. Mandou uma mensagem anônima para uma influenciadora local conhecida por expor escândalos com um ar de jornalismo. Anexou áudios, prints e um pequeno texto que, se publicado, colocaria em dúvida a integridade de Sulen, fazendo-a parecer cúmplice de uma traição fabricada. Ela não queria contar a verdade. Queria reescrever a história. Horas depois, sentada no banco de um café afastado, Clara observava o celular vibrar com notificações. A notícia havia vazado. E mesmo sem citar nomes diretamente, as pistas eram claras demais para não serem reconhecidas. Nos grupos sociais, nos cochichos dos corredores do clube, a história corria como rastilho de pólvora. A esposa traía antes mesmo de sair de casa, diziam. A gravidez pode nem ser do atual. Na chácara, Edu recebeu a notícia pelo celular e gelou. Não sabia como contar. Não queria que ela soubesse por terceiros. Mas era tarde. Sulen saiu do quarto lentamente, segurando o aparelho nas mãos.
Já viu, né? Perguntou, com um olhar firme. Edu assentiu, cauteloso. Querem me sujar, ela murmurou. Mas não vão conseguir. Estou com você, ele disse, aproximando-se. Até o fim. Sulen o encarou com gratidão, mas havia algo mais ali. Algo que nascia quando uma mulher percebe que tentam apagar sua história. Raiva. Mas não a raiva cega, e sim aquela que molda o destino. Ela respirou fundo. Então vamos até o fim. A manhã seguinte amanheceu enevoada. O céu cinza parecia ecoar o clima emocional que pesava sobre a chácara. Sulen estava sentada à mesa da cozinha, o jornal local aberto diante dela. Na página interna, em letras menores, mas ainda assim incisivas, estava o artigo que insinuava sua deslealdade. Ela passou os olhos pelas palavras com frieza. Estava ferida, mas não caída. Durante anos, engoliu ofensas em silêncio. Agora, não mais. Edu apareceu com 2 copos d'água e sentou-se ao lado dela. Posso apagar tudo da internet com um pedido, disse, calmo. Um amigo meu tem acesso. Não. Se a gente apagar, parece que temos algo a esconder. Eu quero que vejam quem é que não tem medo de ser exposta. Edu assentiu. Admirava aquela coragem. A força que ela mesma não sabia que tinha até ser forçada a despertá-la. Enquanto isso, na mansão de Júlio César, o silêncio era diferente. Era corrosivo. Ele lia os comentários nas redes sociais como se cada frase fosse uma faca contra o que restava de sua honra. E o pior não era ver Sulen no centro da polêmica. Era saber que ele havia permitido que isso acontecesse. Ou pior, causado. Pegou o telefone e ligou para Clara. O que você fez foi cruel, disse ele, sem rodeios. Com ela. Comigo. Com todos. Eu só fiz o que você nunca teve coragem, respondeu Clara. Expus o jogo sujo de todos nós. Você quer destruir o que restou dela porque não aguentou ser esquecida. Isso é mesquinho. E você acha que amar alguém em silêncio enquanto vê ela construir uma nova vida não é cruel? Clara gritou, e então caiu o silêncio. Um silêncio tão denso quanto as mágoas não resolvidas. Júlio desligou. Respirou fundo. Ele precisava mudar o rumo. Não para reconquistar Sulen, mas para consertar o que ainda fosse possível. Na chácara, Sulen saía para caminhar. Vestia um casaco leve e botas simples. Edu a acompanhava em silêncio. A cada passo, ela sentia a dor se transformar em força, e a raiva, em clareza. Ela não seria a vítima da história de ninguém. No fim daquela tarde, Sulen voltou da caminhada com os olhos mais decididos do que nunca. Havia silêncio na casa, mas dentro dela, algo gritava. Era a vontade de reagir. De proteger o filho, sua história, e aquilo que conquistou com tanto esforço. Edu a observava com atenção, percebendo que algo estava prestes a nascer, e não era só o bebê. Quero dar minha versão. Em público, ela disse, enquanto retirava o casaco. Não como escândalo. Como verdade. Você tem certeza? Ele perguntou, cauteloso. Eles podem atacar ainda mais. Que ataquem? Eu já vivi calada demais. Com a ajuda de uma amiga jornalista que confiava, Sulen escreveu uma carta aberta. Não citava nomes. Não jogava lama. Apenas relatava sua dor, sua história e sua decisão de sair de um relacionamento sufocante para renascer, grávida, livre e inteira. Era um texto sincero, poderoso, carregado de emoção contida. Um relato de reconstrução, não de revanche. Na manhã seguinte, o texto foi publicado em um site respeitado. A repercussão foi imediata. Nas redes, centenas de mulheres comentavam, compartilhando suas próprias histórias. A narrativa agora era outra. Sulen não era uma traidora. Era símbolo de força. Júlio leu a carta em silêncio, deitado no sofá da sala vazia. A cada parágrafo, sentia como se as palavras tivessem sido escritas com o sangue que ele ignorou por anos. Ela não o atacava, mas o expunha, com elegância e verdade. E isso doía mais do que qualquer grito. Clara, por outro lado, estava furiosa. A tentativa de desmoralizar Sulen havia se virado contra ela. Seus próprios contatos agora a evitavam. Alguns até a criticaram publicamente, chamando-a de rancorosa. Perderá mais do que prestígio. Perderá o controle.
No final do dia, Sulen sentou-se ao piano antigo da sala de Edu. Tocava de forma hesitante, redescobrindo a si mesma nota por nota. A música ecoava como um sussurro de renascimento. Edu, parado à porta, sorriu em silêncio. Ela estava se tornando algo raro, uma mulher que não precisava de permissão para existir. Passaram-se alguns dias desde a publicação da carta, mas seus ecos ainda ressoavam. Sulen começava a ser reconhecida na cidade não mais como a ex de Júlio, mas como uma mulher que enfrentou o próprio abismo e voltou à superfície com dignidade. Era parada na feira, na farmácia, na pracinha. Algumas mulheres a abraçavam sem dizer uma palavra sequer. E isso, para ela, dizia tudo. Na chácara, a paz parecia mais sólida. Edu mantinha sua rotina, mas agora observava Sulen com olhos ainda mais admirados. Ela havia enfrentado o furacão sem se curvar. Continuava simples, forte e com o olhar voltado para o futuro. E ele sabia que aquele amor crescia com raízes profundas. Certa tarde, enquanto regava as plantas, Sulen recebeu uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido, mas a assinatura era inconfundível. Gostaria de vê-la. Apenas conversar. Sem promessas, sem ilusões. Apenas a verdade entre nós dois. Júlio. Ela encarou a tela por alguns segundos, sem reagir. O coração não acelerou. Não havia mais medo nem desejo de reatar o passado. Mas havia algo que ela ainda não havia feito: encarar o fim, de frente. Foi ele? Perguntou Edu, ao vê-la parada. Foi, respondeu, serena. Ele quer conversar. Vai. Sim. Mas por mim. Não por ele. Júlio aguardava no coreto do antigo Parque Central, onde a cidade parecia ter parado no tempo. O mesmo lugar onde, anos antes, Sulen sonhava com uma vida simples, enquanto ele sonhava em ter tudo, menos simplicidade. Ela chegou sem maquiagem, sem máscara, sem armadura. Carregava apenas sua história e seu silêncio. Júlio se levantou, tirou o chapéu e a olhou como quem vê um mundo que nunca soube decifrar. Você está diferente, disse ele, como se aquilo fosse novidade. Não. Eu só apareci de verdade quando parei de tentar caber no seu mundo. Júlio baixou os olhos. Sabia que aquele encontro era um adeus mais limpo do que qualquer despedida dita em lágrimas. Eu não vim pedir volta, disse ele. Vim te agradecer. E pedir perdão, não pela minha paz, mas pela sua. Sulen assentiu com ternura. O perdão já foi dado. Mas o que você faz com ele, não é mais problema meu. Ela se levantou e foi embora, com passos firmes e sem olhar para trás. Naquela noite, depois do encontro com Júlio, Sulen retornou à chácara em silêncio. O caminho de volta parecia mais curto, como se cada passo fosse um fio que a puxava de volta para si mesma. Sulen, agora com a barriga já bem avançada, decidiu que era hora de preparar o ninho. Com calma, transformou um dos quartos simples da chácara em um espaço só do bebê. Paredes em tom suave, cortinas leves, e no centro, um berço de madeira que Edu ajudara a montar. Ao passar a mão pela borda do berço, ela sentiu um arrepio de emoção. Não era medo, era certeza de que uma nova vida começaria ali. Em um fim de tarde, sentada no sofá, Sulen segurava um par de sapatinhos de tricô branco. Eram tão pequenos que cabiam na palma de sua mão. Sorriu sozinha, como quem conversa com o futuro. Mal posso esperar para te conhecer, sussurrou, com os olhos marejados. Edu a observava à distância, sem interromper. Sabia que aquele momento era só dela e do filho, um diálogo silencioso entre mãe e bebê. Na mesa da cozinha, ela também organizava roupinhas dobradas com cuidado. Cada peça parecia carregar uma história, um pedacinho do sonho que agora se tornava real. Escreveu no seu caderno: preparar o espaço do meu filho é preparar também um novo espaço dentro de mim. Enquanto isso, a cidade começava a esquecer os rumores e a falar de outra coisa, da coragem dela, do exemplo que dava. Mas, para Sulen, tudo isso era secundário. O que importava, naquele instante, era o que estava diante de si: um lar, um filho, e a chance de viver sem correntes. Ao final do dia, sentada na varanda com os sapatinhos ainda nas mãos, ela olhou para o céu em tons de laranja e pensou que, talvez, a vida sempre tivesse sido sobre isso: plantar amor nos pequenos detalhes e esperar que floresça no tempo certo. Meses se passaram desde o dia em que Sulen enfrentou tudo: o escândalo, a dúvida, o julgamento.
Agora, a chácara florescia como nunca, e ela também. O bebê nascerá forte, com olhos tranquilos e mãos pequenas que agarravam seu dedo como quem dizia: "Estou aqui, mamãe." E você venceu. Edu estava ao lado, sempre. Era presença, era riso em dia de chuva, era silêncio acolhedor quando o mundo fazia barulho demais. Nunca quis substituir o passado de Suelen, apenas caminhar com ela rumo ao futuro, e ela, enfim, o permitirá entrar. Não com promessas, mas com gestos. Não com juras, mas com constância. Na cidade, Júlio César deixará os holofotes de vez. Mudará-se para uma casa menor, longe da ostentação que um dia o definirá. Começava a escrever um livro, não sobre negócios, mas sobre perdas. Era sua forma de entender a si mesmo. Pela primeira vez, escutava mais do que falava. E isso já era um começo. Clara partirá. Diziam que foi morar fora, que apagou suas redes sociais, que começou do zero. Ninguém soube ao certo. Talvez tivesse se perdido. Talvez estivesse, enfim, tentando se encontrar. Na varanda da chácara, com o filho adormecido no colo e Edu tocando violão ao entardecer, Suelen fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Sentia-se inteira. Não porque tudo ficou fácil, mas porque, mesmo nos dias difíceis, ela havia escolhido permanecer de pé. E ao olhar para aquele céu tingido de laranja, sussurrou baixinho: "Que todas as mulheres saibam que não precisam se diminuir para caber na vida de ninguém." Ela se levantou, caminhou para dentro de casa com passos leves. E lá no fundo, enquanto embalava seu filho, sentia o mundo girar em paz pela primeira vez em muito tempo. Porque o amor, quando é real, não prende. Liberta. Se essa história tocou seu coração, te emocionou ou te fez lembrar de alguém especial, inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Cada curtida, comentário e inscrição ajuda a manter viva a chama dessas narrativas que falam de recomeços, coragem e amor verdadeiro. Nos encontramos na próxima história. Até lá!